Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria! Hoje é dia 18 de setembro e vamos conhecer a história de dois grandes mártires da nossa igreja, dois jovens adolescentes que foram martirizados no início do século XX na África, Daudi Okello e Gildo Irvua. São dois adolescentes catequistas que morreram pela fé. O Gildo e o Daudi, eles nasceram em Uganda no início do século XX, por volta de 1902, 1907 mais ou menos. Eles eram de uma aldeia no interior de Uganda e seus pais, todos dois, eram de famílias pagãs, sendo que os pais do Gildo depois também foram batizados. Então, foram catequizados e evangelizados bem novos e receberam o batismo, depois a confirmação e depois o Daudi, aos 15 anos, foi convidado para ser catequista. Então, por volta de 1917, quando o catequista da aldeia morreu, o sacerdote do local já o conhecia, via toda a sua formação, o convidou para ser o catequista, mas avisou. É um serviço, é uma missão, é um ministério, mas que tem um grande risco. Por quê? Porque a gente sabe das dificuldades que existiam naquela época e como existem em todas as épocas, para os cristãos. Os que não professavam a fé cristã, alguns muçulmanos, outros de algumas tribos que tinham outras religiões, não viam com bons olhos a evangelização e a catequese. Então, mesmo diante dessa advertência, ao ouvir o chamado, o Daudi vai dizer: eu não temo a morte, afinal, Jesus também morreu por nós. Então, a partir do seu amor por Jesus, esse jovenzinho de 15 anos aceita, vamos dizer assim, o ministério. Mas não caminha sozinho, Jesus sempre manda de 2 em 2, lembra? Então, o Daudi recebeu o auxílio do Gildo. O Gildo, que era bem mais jovem do que ele, ele tinha uns 15 anos mais ou menos, e o Gildo devia ter uns 12 anos por aí, então era mais novo, mas também já tinha sido evangelizado, catequizado e aceitou estarem juntos. E quando a gente fala um serviço de catequese, não é como a gente faz aqui, vai na paróquia, tem a salinha de catequese, as crianças que estão lá, não. Eles iam para as aldeias, andavam quilômetros e quilômetros para chegar nas aldeias. Chegando lá, fazia a oração, brincavam, faziam brincadeiras. Tinham aqueles que estavam no campo, eles iam no campo, evangelizavam junto lá onde eles estavam trabalhando, cuidando dos animais. Então, era um grupo de catequese itinerante, vamos dizer assim. Eles estavam sempre indo às diversas aldeias, nas proximidades, fazendo todo o trabalho. Então, começavam de manhã cedo, quando chegavam, batiam o tambor para chamar as crianças, os catecúmenos, faziam as orações da manhã e depois começaram a ensinar a rezar o Santo Rosário. Tinham os momentos de brincadeira, e vamos a partir de músicas, ensinavam o catecismo através das músicas que eles mesmos iam inventando, as visitas às casas, e ali eles iam fazendo todo esse trabalho. Então, quando a gente falar em catequista e lembrar dos beatos Daudi e Gildo, a gente lembra desse serviço de catequese rico, enculturado, indo ao encontro, das pequenas aldeias, nas crianças onde que estavam necessitando, conhecendo, amando. Então, quando eles chegavam, eram bem acolhidos
pelos anciãos, às vezes também não, mas aí quando chegou em 1918, então houve um grande conflito étnico, porque naquela época Uganda era colônia da Inglaterra, então houve alguns conflitos em relação à questão administrativa, né, vamos dizer assim, e refletiu entre os cristãos porque os britânicos, né, eram cristãos, não eram católicos, mas eram cristãos. Então, em retaliação, eles aproveitaram esse conflito para irem atrás dos cristãos. E chegando na aldeia onde o Daudi e o Gildo estavam, vieram armados para prendê-los. E eles estavam na casa de um ancião que imediatamente abriu a porta e falou: não, eles são meus convidados, eu não admito que vocês cheguem neles. Mas os dois saíram imediatamente e falaram: não, né, o problema vai ser conosco, nós não queremos que reflita em vocês. Então, segundo, né, os relatos, os dois foram retirados da casa, espancados e assassinados. Primeiro o Daudi e depois o Gildo. Os dois foram martirizados entre 16 anos o Daudi devia ter e o Gildo devia ter em torno de 12, 13 anos. Então, dois jovenzinhos, mas não temeram a morte. Diante dos espancamentos, diante de toda a tortura que sofreram, a única coisa que diziam: nós não vamos negar a sua fé. O Daudi, que morreu primeiro, profetizou, né, anteriormente à sua morte, e o Gildo, na hora de morrer, disse: por que deveria ter medo? Estamos nesse país só porque o Pai nos mandou para ensinar a sua palavra. Não tenho medo. Então, o Daudi e o Gildo, dois adolescentes, entre 12, 15 anos, 12, 16, por aí. A gente não sabe as idades certinhas deles dois, mas sabemos que são dois jovenzinhos que, como catequistas, deram a vida pelo Evangelho. Por isso hoje rezamos por todos que evangelizam, que anunciam, que levam a palavra de Deus, que fazem com que as crianças e os adultos, aqueles que desejam, tenham sede do conhecimento, do se apaixonar por Jesus. Daudi Oquilo e Gildo Irvua, que eles possam estar intercedendo por todos nós neste dia.